tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. A gente tem coragem pra vencer. Tiro, a gente não porrada e bomba. Vamos nessa? Se tem objetivo, vai buscar. Não há data pra nos abater. Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. Boa tarde, Márcio. Simbora, simbora, simbora. Vamos começar o nosso programa de hoje. As pedras não vão desistir. O destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Fechou. Vamos lá. Vamos começar mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Hoje o programa vai ser em formato também bate-papo. Tô até sem roteiro aqui, mas foi algo que me veio no coração, um assunto altamente reflexivo. Eu acho que essa semana de Natal tá totalmente condizente. Olha só, gente, vim até com a blusinha, depois ver que essa blusinha tá bem natalina, né? Deveria ter deixado pra usar ela do programa do dia 25, mas enfim, gastei o look antes. E tava pensando, como eu sempre falo, eu gosto de trazer aqui no nosso programa algo relevante que tem a ver com o contexto e sempre fruto das minhas reflexões, e tem certas circunstâncias que meio que arrebatam a gente assim, que faz a gente mudar completamente o nosso pensamento, e isso foi algo que, um conceito interno meu, do qual eu era extremamente, totalmente ignorante, e eu acho que muitas pessoas têm esse conceito que eu também tinha. Então, como eu sempre falo, eu quero trazer aqui uma reflexão, não vou convidar ninguém a concordar, vou convidar todo mundo a questionar, mas principalmente com o tema de hoje, eu vou convidar todo mundo a praticar, né? Antes de tirar suas conclusões, abre o coração, recebe com carinho essa prática, esse exercício espiritual que eu vou trazer aqui hoje, e depois cada um tira suas próprias conclusões. Eu sempre gosto de dar o mérito, né, quando algo muda a minha forma de ver, né, o mundo, as coisas, eu testo aquilo na minha vida e faz sentido, eu gosto também, de certa forma, trazer quem me ensinou, né? Esse conceito que eu vou trazer hoje pra vocês, não é um conceito, né, gente? É uma prática espiritual. Essa pessoa que fez eu mudar o meu olhar com relação a isso foi o Dr. Ítalo Marcilli. Quem não conhece, o Dr. Ítalo Marcilli é um médico psiquiatra. Ele traz conteúdos na internet também. E uma vez, muito por acaso, eu assisti esse vídeo dele. E eu, por acaso não, né? Porque tudo, vamos dizer, tudo tá conectado. Tudo chega pra gente quando a gente tá pronto pra ouvir. E esse assunto foi um tapa na cara tão grande que ele trouxe. E que foi pra mim, que fez eu mudar o meu conceito. E isso me transformou. E hoje eu tava pensando assim, falei, gente, o que a gente vai falar nessa semana que, de alguma forma, ilumine o coração das pessoas e a gente sai um pouco do mental, porque muitas das vezes o que atrapalha o nosso processo é a questão da gente ficar só no pensar, né? No mental, no achar que a gente já sabe. E uma coisa que eu sempre trago aqui é justo esse lembrete da gente sair do fantástico mundo de Bob e entrar para a arena da vida, entrar para a vida real, né? Abandonar um pouco esses paradigmas, essas questões de que a gente acha que eu fui ensinado que... E uma dessas questões é isso, né? Que é a prática da esmola. E por que eu vou falar hoje da prática da esmola? Ontem eu postei um desafio da semana, né? Toda semana eu coloco ali 7 sugestões de atividades práticas que a gente pode fazer para praticar a autoobservação, para praticar a humanidade, para nos tornar pessoas que servem mais, né? E param tanto de reclamar e sair um pouco desse olhar para os meus problemas, para o nosso. Então, essas 7 metas semanais são sempre sugestões de algo para a gente começar a pensar. E eu coloquei lá assim: jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola é um conceito, vamos dizer assim, é um conceito cristão mesmo, é um conceito religioso, né? Não ligado necessariamente a uma religião. Eu acho que é um conceito que mesmo quem não tenha religião pode praticar, porque é um exercício espiritual, é um exercício totalmente espiritual. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que hoje eu não me
Eu não me denomino nenhuma religião porque, para mim, a minha religião é o amor, né? É uma religião que não tem dogmas, que não tem moralismo, é uma religião do coração, é uma religião ligada aos preceitos de Jesus Cristo, né? Mas também não preciso me fechar numa caixinha de dizer eu sou cristã. Não, eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui para ensinar que a gente precisa amar e servir ao próximo. Então, se você está amando, a gente não precisa estar afiliado a nenhum conjunto de regras de moralismo, dogmatismo. Enfim, a gente é livre. É onde a gente está, onde a gente sente essa presença, né? Tanto que, por exemplo, domingo eu fui pra missa com a minha avó. Cara, foi maravilhoso, amei. Mas eu não preciso me rotular naquilo para obter o benefício espiritual que tem aquilo, né? Então eu sou sempre muito levada ao que eu sinto. Se amanhã eu sentir, sei lá, de estar num outro lugar, numa outra igreja, eu não tenho esse apego. Então isso às vezes até deixa as pessoas... Tem gente que às vezes vem me perguntar, mas qual é a sua religião? Você fala de Deus, qual é a sua religião? Por que a gente precisa, né, colocar, nos enfiar numa caixinha? Porque onde está escrito que eu preciso falar que eu sou de alguma religião para ter um relacionamento com Deus? Então, isso tudo mostra que muitas das vezes a gente, por ter um rótulo, por estar instalado em uma instituição, a gente acha que segue aquela instituição, né? A gente acha que sabe das coisas, a gente sabe o que é certo e errado. E essa questão da esmola, eu tenho certeza que 99% das pessoas têm o mesmo conceito de esmola. Qual é o conceito de esmola? Não dê esmola, né? Porque esmola é errado da esmola, você vai estimular o mendigo, você vai estar colocando o mendigo ali, o mendigo vai usar mais drogas, o mendigo nunca vai procurar um emprego. E esse julgamento é tão soberbo, né? Que eu fiz também uma vida inteira, porque isso foi o que eu ouvi. E isso só mostra que a gente só é um repetidor de ideias dos outros, a gente é um repetidor de conceito dos outros, né? Dificilmente a gente para e reavalia os nossos conceitos. Eu mesma nunca tinha reavaliado esses meus conceitos. Quem fez eu reavaliar esse conceito foi o ponto de vista que o Dr. Ítalo trouxe, né? E ele coloca muito assim, que no fundo todos nós somos mendigos, né? Todo mundo, todos nós em alguma área a gente é mendigo, ou a gente tá no momento que a gente tá mendigo financeiramente, ou a gente tá mendigo de atenção, a gente tá mendigo de amor. Todos nós somos mendigos. Então, em algum momento, por que a gente se coloca como superior àquele ser que está ali a nos pedir algo, né? E ele explica assim que é tão profundo o exercício da gente praticar esmola, porque quando a gente pratica esmola, quando a gente dá esmola, quando a gente dá o dinheiro... Ah, tá, só lembrando rapidinho aqui. Aí uma amiga minha até me mandou inbox assim, nossa, pra que você colocou da esmola? Essa palavra é muito pesada. E olha só, a gente conceitualiza tanto as coisas que as coisas por si só têm um significado. Muito maluco isso, né, gente? Vamos dizer assim, o termo ter um significado totalmente diferente do real sentido do termo, né? Então, o termo esmola é a gente praticar uma caridade com alguém, a gente dar ali um dinheiro, a gente colocar a mão no bolso, dar esse dinheiro para o mendigo sem questionar. É um exercício espiritual de não julgamento, porque em que lugar a gente se coloca como superior para achar o que é melhor para o mendigo, né? Tipo, nossa, o mendigo vai usar drogas, o mendigo vai se drogar, e daí? Né? A gente não se droga vários momentos da nossa vida, né? Na época da pandemia, todo mundo não corria risco, ia pro mercado. Eu mesmo cansei de ir no mercado comprar cerveja e anestesiar as minhas próprias dores, né? Eu também, todos nós, a gente não anestesia nossas próprias dores, seja com bebida, seja com droga, seja com vícios, seja com jogos, porque muitas das vezes a gente, quando a gente tá precisando se preencher de algo, quando a gente precisa de algo, a gente não recorre a isso. Então, quem somos nós para julgar o que o mendigo vai fazer com o dinheiro? E daí, se usar a droga para ele, nesse exato momento, for o que ele precisa de alívio para a vida dele? E se ele precisar do dinheiro para comprar um sabonete? E se ele precisar do dinheiro, sei lá, para comprar, não sei, uma lasanha e esquentar no micro-ondas da casa de alguém? E daí? Quem somos nós para dizer o que é melhor para o mendigo? Então, esse julgamentozinho baixo que a gente vem trazendo uma vida inteira, porque nos falaram, a gente ouviu falar,
coloca a gente numa posição de superioridade. E quando a gente dá esmola, é como se a gente apostasse naquela pessoa. É como se a gente apostasse que por um momento ele pode ser humano. E ser humano, cada um vai saber o que é ser humano dentro da sua própria perspectiva. Quem sou eu para dizer se é melhor para o mendigo ele comprar cachaça ou não, né? A gente não compra carboidrato, a gente não se entope de doce, né? Se entope de cerveja para aliviar nossas dores. Então, qual o problema dele fazer o mesmo? E muitas das vezes, né, aí a gente tem aquele julgamentozinho também de falar assim, nossa, mas e o... Na verdade, é melhor dar comida, né? Não vou dar dinheiro não, vou dar comida. E se ele já tiver comido? E se ele precisa de outras coisas? Então, esse exercício da esmola, ela é uma prática espiritual que nos torna mais humano, porque é como se, naquele momento, eu entendesse que ali existe, tirando a capa de mendigo, ali existe um outro ser humano. Ali existe um espírito, ali existe uma alma. E o que não é, e o que mais é, seria o amor incondicional do que eu olhar para o outro e enxergar no outro eu mesmo. Enxergar no outro Deus. Porque se eu entendo que a célula de Deus está presente em mim, está presente no outro, está presente em todo mundo, nele também existe essa célula. No outro, no mendigo também existe essa célula. Ele também é Deus, assim como eu sou. Então, quando a gente tira o dinheiro do bolso e dá para o mendigo, sem nenhum julgamento, e daí o que ele vai fazer? A gente, por um instante, a gente olhou para um outro humano. A gente se colocou no lugar de um outro humano. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós também somos mendigos. Nós também estamos mendigando. Ou por exemplo, você vai... De repente, em algum momento na sua vida, você tá mal, você tá mendigando atenção, você tá mendigando, às vezes, um ombro amigo, aí o seu amigo vai falar assim, não, mas o que você precisa é de uma sessão com um psicólogo. Sabe? Não tem. Todos nós temos as nossas misérias. E quando a gente dá algo, a gente tira, assim... A gente pode fazer nossas caridades, sei lá, ajudar a instituição e tudo. A gente pode, normal. Também, tá? Não é excluir. Mas quando a gente dá a esmola, tanto que a esmola, ela é uma prática espiritual. Os humanos, as pessoas que começaram a encher de julgamento, a encher de não, mas é melhor não, mas não, isso não é legal. Aí a pessoa vai fazer isso, a pessoa vai fazer aquilo. E nós mesmos, em quantos momentos da nossa vida, a gente recebe esses conselhos, né? Tipo, você tá lá arrasado, porque alguém terminou com você, alguém te deu um pé na bunda, aí tipo, não fica nessa fossa não, cara, dá a volta por cima. Só quem está na dor e só quem sofre a dor sabe a intensidade da sua própria dor. O outro que mandou eu superar e dar a volta por cima, ele não sabe, ele não tem a intensidade, ele não sabe o que a gente está passando. Então, o ato, quando a gente tira, bota a mão no bolso e dá um dinheiro pro mendigo, a gente está se abstendo, a gente está fazendo um exercício espiritual de não julgar, de, cara, não interessa, eu sei lá o que ele tá vivendo, mas o que ele tá passando, qual é a dor dele, mas eu vou contribuir. Como ele vai sanar a dor dele, não é meu questionamento. Não é o nosso papel. Então, esse conceito da esmola, ele foi totalmente distorcido. Ele se esvaziou, ele se tornou um conceito moralista, um conceito que você nunca parou para analisar, porque eu nunca tinha parado para analisar, então eu era moralista e repetia os conceitos vazios que tinham me passado sobre isso e continuava fazendo o mesmo. Sendo que muitas das vezes aquela pessoa que está ali, ela está miserável financeiramente, né, naquele momento, é miserável em todos os aspectos da vida, mas nós também somos miseráveis em muitos aspectos. Nos falta amor, nos falta caridade, nos falta amor próprio, nos falta autoconfiança, nos falta empatia, nos falta generosidade. Então, todos nós somos mendigos. Todos nós somos mendigos. Então, não cabe a mim julgar o que o outro vai fazer. Quem faz isso, na verdade, nunca olhou no olho de um mendigo e entendeu que ali existe uma alma. Né? Não tem essa visão espiritual, que ali existe uma alma que sofre, uma alma dolorida, uma alma que muitas das vezes precisa se anestesiar, precisa se preencher de algo, né? Falta consciência. Ah, mas tem que arrumar um emprego. Falta-lhe consciência. Quantas vezes a gente está mendigando as coisas e a gente também não falta consciência do que precisa ser feito? Os outros falam, mas a gente entra aqui e sai aqui. Por quê? Nos falta consciência.
Então, em algum nível, todos nós também somos mendigos. Então, dar esmola é algo que queima o nosso coração, queima o nosso julgamento. É um exercício de, cara, eu não vou julgar, eu não sei. Às vezes, aquele dinheiro que você deu ali na hora era justamente uma, vamos dizer assim, a concretização de um pedido que alguém fez para Deus, né? Às vezes a gente não tá assim, tipo, ai meu Deus, tudo que eu queria agora é um milagre, eu preciso de tal coisa. Aí de repente vai lá e materializa o milagre pra gente, aí a gente vai lá e concorda, tipo, caramba, Deus existe mesmo. Eu pensei, eu tava precisando e na hora que eu mais precisei, Deus me deu. Por que você acha que essas pessoas, de repente, não têm Deus? Você acha que elas não clamam a Deus? E se, de repente, tudo que aquela pessoa clamou na noite era ter um dinheiro para comprar, sei lá, um absorvente para a esposa, porque não tem o dinheiro. E aí, você vai lá e chega com uma materialização. Só que a gente só consegue se instalar nisso e fazer isso, se ancorar nisso, se a gente não tiver esse julgamento. De certo, errado, eu faço, aí ele vai comprar droga, aí ele vai comprar isso, aí ele vai... Entende? É um exercício espiritual de queimar o julgamento, é de olhar para um outro ser humano, é de olhar para uma alma, e não interessa qual o destino que aquela alma vai fazer com que você deu, mas você deu, você queimou o seu coração, você iluminou o teu coração, você olhou de humano para humano. Entende? Então, como eu sempre falo, eu nunca trago aqui nenhum conceito de livro, né? Pelo contrário, a maioria dos meus conceitos foram baseados na minha própria observação, né? Observando a minha própria hipocrisia, o meu próprio egoísmo, a minha própria forma limitada e dogmática de ver as coisas, mas eu me coloco sempre no lugar de mudar de ideia. Se eu trago uma reflexão para minha vida e ela se transforma, e eu trago aqui para vocês, foi porque fez sentido para mim. Mas eu não concordei de cara, né? Quando o doutor Ítalo falou isso, eu fui observar, eu fui praticar, que é o que eu sempre peço para vocês. Vai lá e faz você mesmo e vê qual o movimento que você sente interno, né? Qual é esse movimento de se sentir mais humano, de amolecer o coração. A gente tá com um coração tão pedra, né? Tão petrificado que a gente se esvaziou do sentido das coisas, né? É como se fosse um robô com um coração de pedra, uma máquina ali e sai executando. E o nosso convite sempre aqui é a gente voltar a ser humano, ter um coração humano. E pra gente ser humano, a gente tem que olhar o outro como um humano também, o outro como uma célula de Deus. Quem sou eu pra dizer o que é melhor pro outro? Na maioria das vezes, na boa, a gente não sabe o que é melhor nem pra gente mesmo, né? Senão a gente não faria tanta merda. Então, quem pegou a live do início do meio para o final, assiste desde o início. Como eu sempre falo, eu convido a concordar, convido a questionar. E hoje, mais do que isso, eu convido a você a exercitar. E aí você vai tirar as suas próprias conclusões. Se isso promove um queimar, né, um aquebrantamento mesmo de coração dentro da gente, faz a gente olhar para a nossa humanidade quando a gente enxerga o outro, ou se não, né? Então, o Natal tá aí. É uma semana que a gente pode novamente ver nascer essa humanidade dentro da gente, porque chega de rituais esvaziados, de protocolos, de vou arrumar uma árvore, vou colocar luzinhas, vou colocar presentes embaixo e na noite eu vou levar um prato de comida e eu vou comer até passar mal, vou beber, vou me entupir, vou comer comida e se esvaziou de sentido, sabe? Se esvaziou. Aí, tipo, no outro dia volta tudo ao contrário, aí surge um pequeno deslumbre de motivacional, que vem o dia 31, né, e você se enche de esperança de novo, que vai ser tudo diferente, que, nossa, Deus vai abençoar, que esse mundo... E a gente só seguindo o baile, né, a gente só seguindo o baile, sem fazer real esse olhar interior, de análise, de reforma, né, de olhar realmente para a nossa hipocrisia, para o nosso egoísmo. E me incluo aqui porque... Sou como você, somos todos iguais, né? Somos humanos e temos muito ainda a aprender, né? A gente tá muito esvaziado de sentido. Então, meus amores, a mensagem de hoje era essa. Quem não acompanhou, acompanha desde o início. E entenda como esse exercício da esmola, ele pode ser espiritual. Sai um pouco desse dogma do que te passaram, que muitas das vezes você nem testou no seu coração, na sua verdade, se isso faz sentido, né? Eu fiz isso a vida inteira. Então, sempre está em tempo da gente rever as nossas próprias verdades em nome
de praticar o amor, né? O amor ágape, aquele amor desinteressado, aquele ato desinteressado. Não preciso ter algo em troca para ter aquele ato, né? Como a gente está esvaziado desses atos, esses atos que a gente faz simplesmente por fazer, sem ter que alarmar, sem ter que postar uma foto, ou sem ter que ficar parecendo para os outros que a gente é bonzinho, ou que a gente é generoso, ou que a gente é caridoso, né? Eu acho que essa verdadeira caridade mesmo, ela queima aqui dentro, ela é silenciosa, ela transforma, né? Ela promove uma alquimia interior, né? Ela transforma o nosso coração de chumbo em coração de ouro. Então, meus amores, é isso. Amanhã a gente tá aqui de volta em mais um programa nosso de cada dia, tiro, porrada e emboba. Um beijo.